mais um dia, mais uma quinta-feira, onde nós podemos cultuar ao Senhor. Nesse mês nós estamos ministrando uma série às quintas com o tema Cavando Poços, preparando o caminho para o avivamento. E nós chegamos hoje na segunda mensagem, onde nós falaremos sobre o caminho do quebrantamento. Falamos semana passada sobre o caminho do confronto e hoje sobre o caminho do quebrantamento. Então, sem mais demoras, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura que está no multimídia, no livro dos Salmos, capítulo 51, versículos 16 e 17, no qual eu convido a igreja para lermos juntos, em uma só voz. Vamos lá? Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Só as mulheres, por favor, leiam esse texto. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Só os homens. Pode curvar sua cabeça para nós falarmos com o Senhor. Pai, obrigado por este dia e pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos enquanto igreja. Obrigado pelo alimento da Tua palavra, na qual foi lida nesse momento, e nós iremos meditar sobre ela. A nossa oração é para que o Teu Espírito Santo ministre essa palavra em nossos corações. Embora seja um texto muito conhecido, lido e relido por nós, que o Teu Espírito Santo possa nos falar, Deus, de forma especial nesta noite, que venhamos tirar desse texto, Deus, algum ensinamento, algum princípio no qual ainda não observamos, ou mesmo, Deus, que ainda já observado, que a Tua palavra se renove nesta noite, em cada vida, em cada coração. Usa minha vida, usa a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, e que esta palavra venha trazer glorificação ao Teu nome na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, semana passada nós falamos, baseado no texto de Jeremias, nós falamos sobre a forma que Deus usa e usou este profeta para trazer o seu povo ao confronto. Falamos sobre essa palavra, né? O confronto. Uma palavra que, via de regra, nós não gostamos. Em algum momento do culto, semana passada, eu perguntei quem aqui gosta de ser confrontado. E num primeiro momento nós vamos dizer, nós não gostamos de ser confrontados. Mas a vida cristã, ela é uma vida de confrontos. Ela é uma vida que nos confronta. E na vida cristã nós somos confrontados de diversas maneiras. Em primeiro lugar, nós somos confrontados através do Espírito Santo de Deus. Esse, inclusive, é uma das suas atribuições em relação à sua obra, né? A obra do Espírito Santo que Ele realiza em nós é nos convencer, convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e para esse convencimento há um confronto. Então, muitas vezes, o Espírito Santo, no qual nós somos selados, que habita em nós, é aquele que nos confronta em relação às circunstâncias que vivemos. Outras formas que somos confrontados, por exemplo, é diante da palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos a palavra, ela tem o papel
de nos consolar, ela tem o papel de nos ensinar, mas ela também tem o papel de nos confrontar. Então a palavra, seja lida ou pregada, ela é uma ferramenta de confronto para nós. Deus também pode usar pessoas que sejam instrumentos dele para nos trazer algum confronto, algum confrontamento, que venha da parte de Deus por intermédio de alguma pessoa. Então nós somos confrontados de diversas maneiras. Então, embora ainda que nós, num primeiro momento, vamos enxergar essa palavra de forma pejorativa, vamos enxergar essa palavra como algo ruim, ela é algo que faz parte da nossa vida cristã a todo momento. Não há um cristão sequer verdadeiro que não seja confrontado por Deus, pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Mas dentro desta série, e nesta série nós estamos construindo algo, por isso que é uma série, ou seja, uma palavra ela complementa a outra, nós não podemos ficar apenas no confronto, porque ainda que sejamos confrontados, nós precisamos estar com o nosso coração ou a nossa atitude de quebrantamento. Caso contrário, não responderemos a esse confronto da forma que deveríamos responder. Concordam com isso? Fica claro para todos? Porque imagine você sendo confrontado ou confrontada pelo Espírito Santo de Deus, mas com o coração endurecido e não com o coração quebrantado. Você não vai responder da forma que deveria a esse confronto. Imagine você sendo confrontado ou confrontada pela palavra de Deus, mas desejando e decidido a não mudar, a continuar deliberadamente fazendo aquilo que você está fazendo, ainda que isso seja contrário à palavra de Deus, ou seja, não houve quebrantamento. Então o confronto, ele não foi suficiente. Então, dentro dessa perspectiva, o confronto é quando Deus nos mostra aquilo no qual nós estamos errados, e o quebrantamento é uma resposta a isso. É uma resposta positiva, é uma resposta espiritual àquilo que nós falamos semana passada, que foi o confronto. Ou seja, enquanto o confronto expõe, o quebrantamento responde. E aí esse texto, irmãos, o Salmo 51, se você estiver com a sua Bíblia física aí, ou com a sua Bíblia no seu smartphone, abra no Salmo 51, fique com ele todo aberto, porque pensando nisso que estamos pensando, irmãos, esse texto é sensacional. Aí esse texto, ele é o texto que precisamos para unir os dois assuntos, o que falamos semana passada e o que queremos ministrar hoje. Esse é o texto para pensarmos em confronto e quebrantamento. Porque esse texto, irmãos, é um dos textos mais significativos da Bíblia. E ele é mais significativo ainda, você vai me entender daqui a pouco, pelo fato de estar no Antigo Testamento. Se esse texto estivesse no Novo Testamento, ele seria significativo, mas ele não seria tanto quanto ao fato de estar no Antigo Testamento. E nesse texto, irmãos, o que acontece? Acontece um confronto. Vamos mais uma vez fazer a ponte com semana passada. Acontece um confronto. Natã, o profeta de Deus, lembra? Acabei de dizer que nós podemos ser confrontados pelo Espírito Santo, pela sua palavra, por uma pessoa que ele use. Natã, um profeta usado por Deus, vai até Davi para confrontá-lo do seu pecado. O seu pecado de adultério e de assassinato. Você conhece o texto, não vou ler o salmo todo. Ele chega lá, conta aquela ilustração, aquela historinha, né? E aí Davi ouve aquilo na terceira pessoa, né? Veja bem, o cara tinha um monte de rebanho, um monte de ovelha, podia escolher a ovelha que quisesse, mas quando chegou um hóspede na sua casa, ele foi lá, pegou a única ovelha que alguém tinha e sacrificou. E Davi ouvindo aquilo, e Natã de forma muito sábia, falando aquilo de forma ilustrativa, simbolizando uma terceira pessoa. Davi fica furioso, e quando ele fica furioso, Natã coloca o dedo na cara dele e fala: essa pessoa que eu estou falando é você.
Talvez um confronto que nós teríamos muita dificuldade aqui de recebermos um do outro. Talvez um confronto que, se fosse alguém fazendo conosco, ainda que fosse verdade, nós não teríamos talvez a reação que Davi teve. Então Davi, ao ser confrontado, irmãos, com nesse episódio, pelo profeta Natã, confrontado pelo seu pecado de adultério e assassinato, ele não apenas recebe o confronto, ele responde com quebrantamento. E aí ele compõe esse salmo. Esse salmo é a resposta do quebrantamento de Davi. Nesse salmo, irmãos, embora sendo um rei, ele não está no trono, ele está no chão. Nesse salmo, irmãos, embora ele sendo um rei, ele não está governando, ele está gemendo. E isso é quebrantamento. E é sobre um pouquinho disso que a gente vai falar nessa noite, baseado nesse texto e nessa história que eu acabei de resumir aqui, todos nós conhecemos. Não vou demorar, vou fazer poucas aplicações, mas eu espero que profundas para a minha e para a sua vida. Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que quebrantamento não é oferecer sacrifícios religiosos, é abrir o coração em verdade diante de Deus. Vamos falar juntos? Quebrantamento não é oferecer sacrifícios religiosos, é abrir o coração em verdade diante de Deus. Você me ouviu falar agora há pouco aqui que esse texto é muito significativo, mais significativo ainda por estar no Antigo Testamento. Irmãos, vamos agora nos situar no texto, nós estamos na época do sacrifício. Nós não estamos debaixo da nova aliança quando nos reportamos para esse texto. Quando buscamos, irmãos, entender o contexto desse texto, quando tentamos com as nossas limitações nos colocar no lugar em que isso está acontecendo, nós não estamos debaixo da nova aliança. O véu ainda não havia sido rasgado de alto a baixo. O templo ainda não havia se tornado nós, pessoas, habitação de Deus. O homem ainda não tinha um relacionamento pleno, direto e aberto a Deus. Nós estávamos, irmãos, debaixo da antiga aliança. Esse texto está debaixo da antiga aliança. E Davi era um rei, irmãos. Pensa em alguém que, por conta da sua posição, conhecia tudo a respeito da lei mosaica e da lei que o povo estava inserido e o governava. Era Davi. Mais do que isso, irmãos, por ser um rei, por conhecer a lei mosaica, ele também, sendo rei, tinha acesso aos sacerdotes, irmãos. Ele tinha acesso ao culto cerimonial, irmãos. E esse texto, ele é fascinante, porque ele não está no Novo Testamento, ele não está nas cartas paulinas. Esse texto, irmãos, não é palavras de Jesus enquanto esteve aqui. Esse texto, irmãos, são palavras, e não é à toa, de um homem que é chamado um homem segundo o coração de Deus, que está num contexto da antiga aliança, irmãos. Mas mesmo no contexto da antiga aliança, ele reconhece, irmãos, que o seu pecado não seria resolvido apenas com um simples ritual. Isso é fantástico, irmãos. Davi está comunicando que ele entendia, irmãos, que o sacrifício que ele viesse oferecer não poderia ser apenas um sacrifício mecânico.
Davi entendeu, irmãos, no seu tempo, no tempo do sacrifício, no tempo da antiga aliança, que ainda que aquele sacrifício, embora ele fizesse, não seria inválido por si mesmo, ele não seria o suficiente, se ele não viesse acompanhado com a mais profunda sinceridade e quebrantamento do seu coração. E é isso que torna esse texto ainda mais especial, irmãos. Porque ele nos ensina, e nos ensina desde o Antigo Testamento, então, que quebrantamento não é aquilo que nós apresentamos nas mãos, é aquilo que nós derramamos na alma. Davi está nos ensinando isso, irmãos, de um tempo onde ele estava totalmente inserido nas leis cerimoniais de culto, nos sacrifícios, no culto do templo, na época do sacerdócio humano, irmãos, e ele é alguém que consegue enxergar além do seu tempo e de forma mais profunda aquilo que está no coração de Deus. E isso fala muito conosco, irmãos, porque nossos sacrifícios hoje podem vir disfarçados de muitas coisas. Nós ainda, irmãos, que não estejamos mais neste tempo, nós não estamos no tempo da antiga aliança, nós não sacrificamos animais, nós não vamos ou não deveríamos ir ao templo entendendo que Deus está lá, mas reconhecendo que Ele está dentro de nós. Nós não participamos mais da circuncisão, porque entendemos que na nova aliança, a principal circuncisão que existe é a do coração, e não é que é feita fisicamente, irmãos, mas esses sacrifícios, irmãos, ainda que não presentes literalmente em nossa liturgia, pode simbolizar muitas coisas para nós, irmãos. E que Davi está dizendo, ainda que ele pudesse entregar um sacrifício por conta daquele pecado, ele estava dizendo que aquilo não seria o suficiente se não fosse acompanhado do seu coração e da profundidade do seu quebrantamento. Então nós aprendemos, irmãos, com isso, que os nossos sacrifícios podem ser aqueles quando nós cantamos com a nossa voz, mas o nosso coração não está quebrantado. Os nossos sacrifícios aqui, no qual Davi está se referindo, irmãos, pode ser os ministérios nos quais nós servimos, mas muitas vezes servimos com a alma seca. Davi está nos ensinando, irmãos, que no nosso tempo, diferente do dele, os nossos sacrifícios podem ser as nossas ofertas generosas, mas sem arrependimento. Podem ser as nossas orações longas, irmãos, mas feitas apenas por aparência. E muitas vezes é isso que acontece, irmãos. Nós vivemos a geração cristã que, quando ela é apertada, ou pelas provações, ou que seja pelos seus pecados, ela tenta responder a Deus com performance. Está tudo bem. E muitas vezes não se lembra de Deus. Mas, seja pelo pecado, seja pelas provações, nós corremos para, com as nossas vozes, cantarmos o melhor louvor que podemos. Nós ofertamos porque reconhecemos em determinados momentos a importância da oferta, mas nada disso, irmãos, muitas vezes
embora ainda que não em todos, mas em diversas situações, muitas vezes, irmãos, é feito sem a entrega do nosso coração. Davi está nos ensinando, irmãos, que quebrantamento é o lugar onde a nossa alma, ela para de fugir e ela começa a se reconhecer e confessar. É isso que Davi está nos ensinando. Ele poderia ir até o sacerdote do templo. Ele poderia escolher, irmãos, o melhor rebanho, o melhor cordeiro do melhor rebanho que tivesse no seu reino e mandar sacrificar aquele animal. Ele estava nesse tempo. Ele poderia, irmãos, pedir para que o sumo sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, aspergisse o sangue por todas as partes rituais e cerimoniais que existiam lá por conta do seu pecado, mas ele declara que não é esse sacrifício que Deus quer na sua essência, desde que não venha acompanhado pelo seu coração. Davi está nos ensinando, irmãos, que muito daquilo que é externo em nós não satisfaz a Deus quando o pecado não é tratado. Vou repetir. Davi está nos ensinando que muito daquilo que é externo em nós não agrada a Deus quando o pecado não é tratado. Davi está nos ensinando que o culto começa no coração. Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. A segunda lição, irmãos, que Davi nos ensina é que quebrantamento não é remorso público, é contrição sincera no secreto. Você pode também falar comigo? Quebrantamento não é remorso público, é contrição sincera no secreto. Onde está remorso público, nós também podemos substituir por exposição pública. Davi está nos ensinando, irmãos, que quebrantamento não é exposição pública, é contrição no secreto. Presta atenção, ele foi confrontado. Quando Davi pecou, irmãos, ele fez aquilo que muitas vezes nós fazemos. Ele tentou fingir que nada havia acontecido e que poderia seguir adiante, que tudo ficaria bem. Essa foi a postura de Davi. Então ele cometeu adultério, ele armou para que Urias fosse morto na guerra. Então, quando Urias morre, ele faz aquilo que muitas vezes nós fazemos. Ele olha para o seu pecado e ele continua vivendo e tentando levar sua vida como se aquilo fosse apenas uma página do passado. Só que, diferente do que acontece conosco, porque nem sempre nós somos expostos, Davi foi exposto. Davi, ele foi confrontado, o seu pecado foi exposto, a sua máscara caiu e ele ficou naquela situação de exposição, sobretudo diante do profeta e consequentemente do seu povo e do seu reinado. Mas quando isso acontece, irmãos, Davi não parte para nenhuma atitude de impressionismo. Ele não parte para nenhuma atitude de impressionismo. O Salmo 51, que está na sua Bíblia, ele não foi composto para impressionar ninguém. Davi, irmãos, ele não parte para um discurso enquanto rei, para poder tentar justificar os seus erros.
Davi, irmãos, ele não convoca nenhuma audiência. Olha, ele não manda fazer um holocausto de forma pública e visível, para que todos pudessem enxergar ali a sua atitude diante do confronto que ele havia recebido. Não, ele não faz nada disso, irmãos. Ele vai para o particular. Ele vai para o secreto. Ele vai para a audiência, vamos dizer assim, com quem mais importa em situações como essa, que é o Senhor. Então, muitas vezes, irmãos, nós também somos confrontados. Muitas vezes nós também pecamos, tal como Davi, que somos pecadores também. Muitas vezes nós somos confrontados, tal como Davi foi. E muitas vezes, ao sermos confrontados, irmãos, nós buscamos exposição, ou buscamos, irmãos, tentar demonstrar algo, seja para alguém, ou para algum grupo, ou para alguma instituição, quando na verdade, irmãos, o quebrantamento sincero, ele não nos leva para essa exposição, ele nos leva para o contrário. E isso aqui que Davi faz, Jesus confirma lá no Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus está dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus também certa vez contou uma história, lá em Lucas 18, versículos de 11 a 14, que vai dizendo assim: o fariseu em pé orava consigo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, mas o publicano, estando em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus completa: digo-vos que este desceu justificado, e não aquele. Irmãos, pode ser que você hoje esteja vivendo algo em relação a algum pecado, a alguma falha que você tenha cometido, e talvez isso te leve até ao choro. Talvez você já tenha chorado diante de alguém, talvez você já tenha se desesperado diante de alguém, talvez você já tenha se desesperado em relação a você mesmo, mas você nunca buscou tratar isso no secreto com Deus. Tem gente, irmãos, que chora, mas não se rende de verdade. Tem pessoas, irmãos, que confessam seus pecados aos homens, mas não confessam a Deus, irmãos. Tem pessoas que se ajoelham quando todos estão vendo, mas não se curvam quando estão no secreto com Deus. Nossos pecados, irmãos, diante dos nossos arrependimentos e quebrantamentos, não servem para que a gente tente, com nossa resposta, impressionar ninguém. É preciso, diante dos confrontos em relação aos nossos erros e às nossas falhas, dizermos como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não é na exposição, irmãos. Grave isso. As coisas mais importantes da vida cristã não acontecem na exposição, acontecem no secreto. Os momentos mais importantes que nós temos com Deus não são aqueles que nós fazemos diante das pessoas, são aqueles que nós fazemos quando ninguém está nos vendo, somente o Senhor. As grandes sementes que nós semeamos na vida cristã
não são aquelas que nós jogamos enquanto a plateia está assistindo, mas são aquelas quando nós jogamos, quando somente o Senhor nos vê. É como esse fariseu e esse publicano aqui na parábola que Jesus conta. É como a recomendação do Senhor Jesus ao entrarmos no nosso quarto. Deus não espera de nós exibicionismo. Não que a gente tenha que ser aquelas pessoas que só ficam se escondendo, nunca querem se expor, se apresentar. Não, não é isso não, irmãos. A essência não é essa. O que Davi está dizendo desde o início não é isso. Ele está dizendo, olha, em outras palavras, eu posso fazer o sacrifício. Esse sacrifício está dentro da minha liturgia, está dentro do meu culto. Eu tenho acesso ao templo, pelo menos até o sumo sacerdote. Eu posso ir até ele. Eu posso montar um holocausto aqui muito bonito, chamar todo o meu reino para que eles vejam o meu arrependimento. Mas Davi está dizendo que na essência não é desta forma que nós devemos agir diante de Deus. Davi está dizendo: o meu sacrifício, se não vier acompanhado do meu coração, não vale nada. O meu holocausto que eu posso fazer para impressionar as pessoas, se ele não for resultado daquilo que acontece no meu particular e no meu secreto com Deus, não vale de nada. É isso que Davi está dizendo. De modo, irmãos, que o nosso louvor congregacional, ele é importante, desde que o nosso louvor diário e constante, dia a dia, flua tão bem ou melhor do que o que nós fazemos no congregacional. O que Davi está nos ensinando, irmãos, é que o nosso serviço, feito com as nossas mãos e muitas vezes com o nosso sorriso estampado no rosto para aqueles que congregam conosco, ele é importante, desde que no íntimo, no secreto, eu tenho o mesmo sorriso no rosto e a mesma mão estendida para os céus. Davi está nos ensinando, irmãos, que a nossa oração, o nosso louvor, o nosso serviço, ou tudo aquilo que nós fazemos, já que nós não estamos hoje na antiga aliança e não vivemos essa prática do sacrifício, mas nós temos simbolismos de sacrifício, então essas coisas são importantes, desde que o nosso coração vá junto. Então, quando eu cante, que eu não cante só com os lábios, que eu cante com o coração. Quando eu venha a servir, que eu não sirva só com as mãos, que eu sirva com o meu coração, porque Deus não está preocupado em sacrifícios, Ele olha o nosso coração. É isso que Davi está dizendo, e eu repito, não está dizendo isso na nova aliança, está dizendo na antiga. Dentro disso, irmãos, Davi é alguém à frente do seu tempo. Ah, como eu gosto de ver pessoas à frente do seu tempo. Como eu gosto, irmãos. Acredite, muito daquilo que fazemos hoje nós não faríamos se não houvessem pessoas à frente do seu tempo que um dia decidissem pagar o preço para fazer algo diferente e mostrar e fazer você pensar algo diferente. Davi aqui estava ensinando aquele povo a pensar, desculpe a expressão, fora da caixinha. Pessoas que pensam à frente do seu tempo impactam gerações. Repito, ele podia pegar um animal e sacrificar. Repito, ele tinha conhecimento de
toda a lei cerimonial, ele poderia, irmãos, fazer, preste atenção, oculto. Mas ele está dizendo, não é isso que Deus quer o meu coração. Nós precisamos, irmãos, às vezes, sair da caixinha, se é que você entende. Nós precisamos, irmãos, às vezes, pedir para que Deus nos dê discernimento e sabedoria, para que a gente enxergue além. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus para que nós não sejamos amarrados pelos rituais. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus para que a tradição e o tradicionalismo não sejam pedra de tropeço para nós. Nós precisamos, às vezes, como Davi, ir além. Ir além. E enxergar Deus na profundidade e não na superficialidade. Repito, na superficialidade. Perdoe-me ser repetitivo, mas é necessário. Na superficialidade, ele mataria o cordeiro, mas na profundidade, ele entregou o seu coração. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos presos na superficialidade, a gente não permite que o Espírito Santo leve a gente além. Terceiro e último lugar para a nossa reflexão nesta noite. Quebrantamento não é o fim de uma história, é o início de um recomeço. Vamos falar juntos? Quebrantamento não é o fim da história, é o início do recomeço. No imaginário humano, tanto na época de Davi, me arrisco a dizer quanto na nossa, no imaginário humano, cair num pecado grave é o fim da linha. Pense comigo, irmãos. Ele era um rei. Ele era a pessoa de maior autoridade do seu tempo. E ele é desmascarado, irmãos. Natã vai lá, usado por Deus, e arranca a máscara de Davi. Davi é exposto, irmãos. E muitos que passam por isso pensam, e alguns até vivem, o fim da linha. Acabou. Acabou, não tem mais como eu continuar a partir de agora. Mas esse texto vai nos mostrando, irmãos, que Davi ele não foi descartado, que Deus não virou as costas para Davi. E não virou, e aí tem uma chave, porque senão a gente fica preso no só, não virou por causa do seu quebrantamento, irmãos, não virou por causa do seu coração contrito, irmãos. Não virou porque no coração de Davi, mesmo após um pecado grave, havia algo profundo e sincero. E ele diz: coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então isso nos ensina, irmãos, que na nossa vida, nenhuma história está perdida quando há quebrantamento. Isso nos ensina, irmãos, que na nossa vida, nenhuma história chega no fim da linha quando há quebrantamento. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar. Ele jejuou 7 dias seguidos dentro de casa, trancado, sem comer nem beber. Seus funcionários iam falar com ele, ele nem respondia.
e ele clamando e jejuando para que o filho que ele teve com Batseba vivesse, mas o filho morreu. Ele enfrentou as consequências, ele chorou, ele foi disciplinado por Deus, mas ele não foi abandonado, e ele continuou sendo usado por Deus. Davi continuou compondo salmos, irmãos. Ele continuou liderando o povo e tendo vitória nas suas batalhas. E Deus continuou chamando de um homem segundo o seu coração. E isso longe de ser porque Davi era perfeito, mas porque Davi era alguém que tinha um coração quebrantado. Nós estamos pensando numa série que traz para nós a ideia de cavando poços, né? E cavar, irmãos, é algo que ele é intencional, é algo que é trabalhoso, mas quem cava porque acredita que vai encontrar água. Quem cava poços, cava porque acredita que vai encontrar água. E nessa escavação que nós estamos fazendo, irmãos, nós escavamos um pouco na semana passada sobre o confronto, e hoje a gente escava sobre o quebrantamento. Por quê? Porque é nesse caminho, é nessa escavação que nós encontraremos o fluxo da água, e essa água é a água do mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ou seja, não jorra água em nós, preste atenção, se diante do confronto não tem quebrantamento, não jorra. Aí a gente fica preso na palavra de semana passada, onde Deus usa Jeremias para falar com o povo: vocês me trocaram o Deus da fonte de água viva por cisternas rachadas. Então, se Deus confronta, irmãos, e o nosso coração não se quebranta, aí a gente quer dizer, ou a gente ouve que a gente é a geração do avivamento. Que geração do avivamento nós somos, irmãos, que são confrontados e não se quebrantam? Que geração do avivamento é essa, que é confrontada, mas não se quebranta, irmãos? Que geração do avivamento é essa? A gente está aprendendo hoje, irmãos, que o quebrantamento não nos impede de ser usado. É o quebrantamento que não nos impede de continuar. É o quebrantamento que não nos impede de fazer a obra, irmãos. É o quebrantamento que justamente nos permite, irmãos, seguir em frente e caminhar. Porque o quebrantamento é aquilo que acontece no nosso coração. E o que acontece no nosso coração, somente Deus é capaz de enxergar. Eu te pergunto nessa noite, como você chega aqui nesta noite? Como você tem vivido a sua vida? Irmãos, o pecado nunca esteve tão acessível em outras gerações como nos dias de hoje. Isso sim nós podemos dizer que nós somos a geração. Nós somos a geração da facilidade. Nossos filhos não têm as dificuldades que nós já tivemos. Nós somos a geração da facilidade. Tudo está ao alcance das nossas mãos, irmãos. E nossas mãos podem se sujar com tudo isso que está ao alcance das mãos dela. Tudo está ao alcance dos nossos olhos, irmãos. E nossos olhos podem se contaminar com tudo isso que está ao seu alcance, irmãos. E muitas vezes nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, nossa mente está se contaminando. E a gente está igual Davi, fingindo que está tudo bem. Tem gente que, se não tiver um Natan na sua vida, não para. A gente tem que orar a Deus, irmãos, pedindo para que não seja necessário Ele enviar um Natan para nos expor, muitas vezes.
que a gente consiga parar por nós mesmos. Então eu te pergunto, como você tem vivido a sua vida, como está a sua vida espiritual? Nós estamos falando de reconstrução, nós estamos vivendo reconstrução, nós estamos vivendo reforma. E como nós nos alegramos com isso. É mais uma conquista, é mais uma etapa, é mais um ciclo, irmãos. Mas a maior reforma que nós precisamos viver é a reforma espiritual da nossa vida. Os principais cantos, irmãos, que precisam estar bonitos, os auditórios que precisam estar bonitos, são aqueles que estão no nosso interior, e não apenas aquele no qual nós habitamos. Cadeiras bonitas, irmãos, não substituem corações limpos. Templos modernos não substituem corações sinceros. Há uma obra, irmãos, física à nossa volta, mas nós precisamos constantemente de reforma espiritual, de limpeza, irmãos, daquilo que está dentro de nós. E isso só é possível com o quebrantamento. Com o quebrantamento. E o quebrantamento, irmãos, não é um momento. Quebrantamento não é um momento. Quebrantamento é uma postura diante de Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite e tenha pecados não confessados na sua vida. Não uso dessa palavra para colocar a mim ou a igreja numa posição de superioridade em relação a qualquer outra. Mas como está difícil entrar numa igreja hoje, irmãos, e ouvir uma pregação perguntando como é que está a sua vida em relação ao pecado. Como você está vivendo hoje? Há pecado escondido na sua vida? Porque talvez você esteja aqui constantemente, diariamente, com um sorriso no rosto, com as mãos estendidas, e esteja vivendo uma vida cheia de pecado. E eu te pergunto nesta noite, há pecado hoje na sua vida? Suas mãos estão sujas, você está com o seu interior sujo hoje diante de Deus. Deus te traz aqui nesta noite, se esse é o caso, para te dizer que se você se quebranta, Ele te levanta. Se você se rende, Ele reconduz você. Se você se humilha, Ele te lava. E isso só é possível através do quebrantamento. Um coração contrito, irmãos, que é o que estamos falando, não resiste ao toque do Espírito, não esconde seu pecado, não justifica suas falhas e não endurece diante da palavra. Atitudes difíceis de ser tomadas, mas que só são tomadas diante de um coração quebrantado. Não resistir ao Espírito Santo, não esconder o pecado, não justificar as falhas e não endurecer o coração diante da palavra. Você tem resistido ao toque do Espírito Santo? Que te convence, que te mostra, que fala com você. Você tem resistido ao seu toque? Você tem escondido o seu pecado? Você tem justificado as suas falhas? Você tem racionalizado a sua vida espiritual e você tem se endurecido diante da palavra? Deus te traz aqui hoje para dizer para você não ficar escondido atrás de sacrifícios. Deus te traz aqui nessa noite para te dizer para que você não viva de aparências e para que você volte ao altar de Deus. Nada daquilo que fazemos, irmãos, vai substituir a importância daquilo que nós somos. Nada daquilo que é visto pelo outro vai substituir aquilo que é visto por Deus. Portanto, a essência não é oferecer sacrifício.
A essência é abrir o coração. A essência não é a exposição. A essência é o íntimo. E o quebrantamento faz com que a gente não viva o fim da linha, mas que a gente viva um novo começo. Davi não parou ali. Davi não parou ali. Uma das coisas mais maravilhosas que um crente pode viver é, a despeito de ser um pecador, não permitir que o pecado lhe pare. Davi não parou ali. E Deus também não quer que você pare diante das suas falhas, diante dos seus erros, diante das suas limitações, diante do seu pecado. Se coloque de pé. Vamos orar nesse momento. Pai, é com humildade nesse momento que nós nos rendemos a Ti, Deus. Nos prostramos diante de Ti, diante da Tua face, diante da Tua santidade. É com reverência, Deus, que nós nos achegamos ao Teu trono de graça, Deus, para prestar-lhe culto, para entoar-lhe louvores, Senhor, e para declararmos, Pai, dos seus atributos e de tudo aquilo, Pai, que pertence somente a Ti. Mas é nesta hora, Pai, que nós pedimos ao Senhor que, conforme promessa da Tua palavra, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração nesta hora, e encontrando um coração contrito, quebrantado, quebrado, Deus, diante de Ti, que o Senhor não o rejeite, mas que o Senhor o restaure. É com temor, Pai, que nós nos achegamos a Ti neste momento, para pedir, Deus, para que o Senhor nos limpe de todo o nosso pecado, de toda a nossa impureza, de todos os nossos erros e falhas, Pai, que por conta da nossa natureza humana caída e pecaminosa, muitas vezes nós cedemos e elas nos afastam de Ti. É com temor, Pai, que nós pedimos ao Senhor para que nós não sejamos, Deus, como aqueles que vivem uma vida de aparência, mas que a nossa vida venha refletir, Deus, aquilo que é comunicado no secreto, no íntimo, no particular com o Senhor, Pai. É com seriedade que nós oramos ao Senhor e pedimos, Deus, para que nos ajude, para que sejamos crentes diante de Ti, mais conhecidos, Deus, por aquilo que fazemos no nosso quarto de joelhos, do que por aquilo que nós fazemos em público, Pai. É diante desta palavra tão forte e tão impactante na qual nós nos deparamos, Pai, que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que possa dizer a respeito de nós, Deus, que nós somos, Pai, tal como Davi nesse sentido, porque temos um coração que agrada ao Senhor. E um coração que agrada ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. E que essa seja uma marca na nossa vida, Pai. Nos ajude, Deus, a enxergar de forma mais profunda os preceitos e a vontade do Senhor, tal como Davi. Nos ajude, Deus, a enxergarmos além do rito, além da tradição, além da religiosidade, Pai. Nos faça enxergar, Deus, aquilo que nos aproxima de Ti. Ainda, Deus, que em algum momento isso possa romper, Deus, romper com legalismos, romper com práticas, Deus, humanas,
mas desde que isso nos aproxime de Ti e nos faça ser conhecidos, Deus, mais por Ti, que nós não tenhamos medo, Deus, de nos expormos para vivermos um relacionamento mais íntimo e sincero contigo, Pai. Davi, no seu tempo, ele entende que o sacrifício, ainda que necessário naquela liturgia, não era maior do que o coração, Pai. Nós queremos ser como Davi. Nós queremos ser, Deus, como aquela mulher que pegou todo o perfume que tinha e derramou diante de Ti. Nós queremos ser como aqueles que quebram o vaso, mas que se expõem, Deus, por conta de uma presença que nos consome e nos toma, Deus, por inteiro, e que faz, Deus, com que nada na nossa vida seja maior do que essa presença. Perdoa o Teu povo, Pai, dos pecados. Perdoa a Tua igreja, Deus, por conta das transgressões que tem cometido. Perdoe, Deus, a Tua igreja por conta da indiferença e do pecado no qual muitas vezes tem vivido. Perdoe, Deus, a Tua igreja por conta da frieza que muitas vezes toma conta do coração. Perdoe-nos, Deus, todas as vezes que queremos pensar que o nosso dinheiro substitui o nosso coração, ou que o nosso tempo, ou que o nosso talento é maior do que o nosso coração, Deus. Faça-nos, Deus, uma igreja viva, avivada, consagrada, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Traga uma nuvem, Deus, de bênçãos e de glória da Tua presença sobre nós, que nos leve a viver tempos e estações no qual nunca entramos, mas talvez nunca entraremos se não houver uma mudança no coletivo, uma vez que somos corpo e não crentes individuais. Trabalha no corpo que é a igreja. Trabalha, Deus, no meio da Tua igreja. Cuida da Tua noiva, Senhor. Perdoe as nossas falhas, a nossa indiferença, o nosso pecado. Coloque amor no nosso coração e paixão pelas coisas do Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.